Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do coração que sim. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Catiúcia Batista e eu sou a criadora do canal O Caminho de Volta para o Amor Próprio. E hoje nós estamos retornando com muito carinho, trazendo os transtornos de personalidade do grupo B. As informações que serão passadas aqui são embasadas através do DSM-5, que é o nosso manual aí de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Então a gente vai trazer, né, o assunto, o tema de hoje embasado nesses estudos, na versão 5, que é a mais atualizada, e a gente está aqui para trazer conteúdo de qualidade, trazendo conhecimento, trazendo informação, e eu vou pedir que, se você está chegando pela primeira vez, não deixe passar a oportunidade de se inscrever no nosso canal, porque semanalmente nós estamos postando novos conteúdos, e você pode comentar, você pode compartilhar, e não esqueça também de curtir esse vídeo se você achar que ele foi interessante, certo? Conforme a gente tinha combinado aqui, nós estamos fazendo uma série sobre os transtornos de personalidade do grupo B, que são os clusters B. Então a gente já falou aqui sobre o transtorno de personalidade narcisista, falamos também sobre o transtorno de personalidade antissocial. Eu vou deixar um card aqui para quem não viu esses vídeos, é super importante você ver assim, que realmente é uma costurinha para não perder o fio da meada, né? Para saber o que é personalidade, saber o que é um transtorno de personalidade. Então, se você caiu de paraquedas aqui, não tem problema, assista esse vídeo até o final, aí depois clica no card e vê os outros vídeos, que vai ser com certeza assim um complemento e vai te dar um panorama mais geral sobre o que é esses transtornos de personalidade, tá? Então hoje, conforme me comprometi com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline, certo? Então, o border, como a gente chama, border significa a beira, a borda, né? Então, praticamente a beira da loucura. Ele é um transtorno de personalidade que ele é muito caracterizado pela impulsividade. O border, ele é intenso, ele é muito mais emoção do que razão. Então, ele vai agir com base sempre nessas emoções, só que essas emoções são sempre a flor da pele. Então, geralmente são emoções tumultuadas, muito instáveis, e junto com isso vem a variação de humor. Então, realmente, a relação, né, os relacionamentos que permeiam uma pessoa com o transtorno de personalidade borderline é muito desafiador, porque ela é uma pessoa que ela está sempre naquela alternância, né? Ali naquele instante ela te ama, ela faz tudo por você, e segundos depois ela pode te odiar e ser tomada, às vezes, se a coisa não aconteceu como ela quer ou como ela gostaria, ela pode ter um rompante e virar uma outra pessoa. Então, isso é uma característica, assim, muito forte, né, que permeia quem tem esse transtorno de personalidade borderline. Como já vimos nos vídeos anteriores, para ser um transtorno de personalidade tem que ser algo permanente, ou seja, é instável, estável, não muda. A pessoa lá, desde a infância e adolescência, ela sempre teve esse padrão de comportamento, tá? E também é pervasivo, ou seja, permeia todas as relações interpessoais, ou seja, ela já foi assim na escola, ela já foi assim com os amiguinhos, aí na família, e ela vai crescendo, ela vai no relacionamento amoroso, no relacionamento de trabalho, então ele é pervasivo em todas essas relações, tá? Então isso caracteriza um transtorno de personalidade. Outras características, então, do transtorno border, além dessa instabilidade em relacionamentos, ele tem uma tendência muito grande a sempre se sentir assim, ó, à beira da rejeição. Então, ele tem uma hipersensibilidade de ser rejeitado, um medo constante de ser abandonado. Então, isso muitas vezes faz com que a pessoa que tem esse transtorno, ela acabe cedendo, fazendo coisas, mesmo que ela não goste ou que não tenha nada a ver com a personalidade dela, para agradar as outras pessoas, porque ela precisa se sentir pertencente. Então, aí a gente linka com o quê? Que a pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela tem uma autoestima muito baixa, né? E uma dependência emocional muito alta.
Ou seja, para que ela se encaixe naquela dinâmica, para ela não ser rejeitada, que ela tanto teme, não ser abandonada, ela larga a personalidade dela de lado, ela pega e dá o poder da vida dela para outra pessoa, de tão forte que é isso nela. Também, dentro, né, das pesquisas, mostram que as pessoas diagnosticadas relatam que, além dessa autoestima baixa, eles têm essa sensação de vazio interior, que é uma sensação praticamente constante, como se faltasse alguma coisa. E aí, geralmente, quando, por exemplo, as pessoas da convivência com quem tem esse transtorno, se ela for contrariada ou as pessoas não fizerem o que ela quer, ou se às vezes na cabeça dela ela vê uma leitura de um cenário, numa dinâmica, onde ela acha que outra pessoa está rejeitando ela, por mais que isso na realidade não esteja acontecendo, ela pode perder o controle e entrar em desespero. E aí ela tem surtos de raiva. E nesses surtos de raiva, infelizmente, ela pode vir a machucar, mesmo que ela machuque outra pessoa, e o border, diferente de outros transtornos, ele sente remorso depois. Por exemplo, naquele rompante lá, ele machucou e fez algo errado com a pessoa que ele amava, depois que isso tranquiliza, de que isso passa, ele sente um remorso, um arrependimento profundo, mas é algo que ele não consegue controlar, tá? Então, ele vai ter essas crises, esses rompantes, esses picos assim. Quando ele só na mente dele ele imaginar que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser abandonado, ou que alguém está olhando torto e deixando ele de lado, que ele está sendo excluído, ele vai entrar nessa paranoia emocional e ele realmente fica à beira da loucura, assim, ele perde total o senso racional de se autorregular emocionalmente e ele acaba ficando totalmente instável e as emoções tumultuadas, e ele se deixa levar por essa impulsividade e pode cometer muita bobagem. Quando eles estão nessas crises, nesses rompantes, eles podem ser muito autodestrutivos. Então, há relatos, né, estudos que falam que, quando em desespero, eles podem se automutilar, ameaçar contra a própria vida ou ter tentativas de tirar a própria vida também. Tem relatos que falam, então, que eles sofrem de uma depressão profunda, e junto com isso, às vezes, vem também outros transtornos, né? O transtorno de compulsão alimentar, né? Como ele não sabe gerir toda aquelas emoções tumultuadas, ele acaba tendo essa compulsão, né? Comendo, teoricamente, as emoções. Também abuso de substâncias é muito comum para tentar fugir, né? Para tentar, de alguma forma rápida, sair daquela situação e obter um prazer instantâneo, digamos assim, né? Então, isso é bem comum. É normal ter vários problemas com a lei, às vezes dirigir de forma imprudente, botando a própria vida em risco, a vida de outras pessoas também, né? Então, assim, ó, são problemas crônicos. Não existe ainda cura para o transtorno de personalidade borderline, embora se fale que com terapias começando desde cedo, que tem bons resultados, né, no sentido de não ter tantas características, digamos assim, pesadas, negativas, né, para ele ter um pouquinho mais de controle emocional, né. Então, assim, estima-se, pesquisas falam que o border 1,5%, tá, da população geral possui esse transtorno de personalidade. E da população psiquiátrica internada, 20% é borderline, tá? A etiologia, né, que a gente fala da onde que vem essa doença, ela é multifatorial, ou seja, é vários fatores. Temos a parte genética, né, essa predisposição hereditária, digamos assim, mas também combinada com fatores psicológicos e ambientais. Por exemplo, se essa criança lá na infância, ela veio de uma família totalmente disfuncional, onde ela foi vítima de negligência, onde ela pode ter sofrido abusos físicos, abusos também emocionais, né? É, é bem complicado isso, porque essa combinação toda lá na infância é um combo perfeito para esse transtorno lá na adolescência já começar a dar sinais, né? Aí fica aquela criança que já lá, desde na fase escolar,
ela vai ter um pouco de dificuldade para se concentrar, para dar conta dos estudos, ela vai ter dificuldade no relacionamento com professores, a seguir normas escolares, ela vai ter também dificuldade, né, de realmente de estudar, de começar algo e terminar até o fim, né? Porque ela se deixa levar muito por aquelas emoções que são muito instáveis, então isso gera um desequilíbrio em todas as áreas da vida da pessoa com esse transtorno, ela fica super prejudicada, tá? Outra coisa que eu não queria deixar de falar, então, é que no ambiente clínico, a maioria dos diagnosticados se diz então que é a ala feminina. Então, transtornos de personalidade borderline, temos mais diagnósticos com mulheres do que em homens. E é um diagnóstico, eu sempre falo e comentei em outros vídeos aqui, que é super importante. O objetivo desse vídeo aqui é trazer informação, é trazer conhecimento, mas que para fazer o diagnóstico correto, é muito importante procurar um profissional qualificado, principalmente esses transtornos dos clusters B, do grupo B, porque são transtornos assim que eles se sobrepõem com muita facilidade. O borderline, por exemplo, hoje estima-se que 40% dos diagnósticos são feitos errados. Por quê? É muito comum de confundir o transtorno border com o transtorno bipolar, e existe também muitas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos patológicos ou que estão em trauma, às vezes um trauma lá da infância, a pessoa desenvolveu o TEPT e o TEPT complexo, que são os transtornos de estresse pós-traumático. O que eu quero dizer é que as características das pessoas que passaram por esse período, elas são muito semelhantes. Então, a avaliação de ver de quando isso apareceu, aconteceu algo traumático e a pessoa ficou assim, ou ela é assim desde a infância dela? Como que foi a infância dela? Então tem que ser um estudo bem aprofundado, feito com muita responsabilidade por um profissional devidamente qualificado, porque é um transtorno muito difícil o diagnóstico, às vezes são pouquinha, é uma coisinha ali que já vai dar a diferença, né? E às vezes a pessoa, ela pode ter o transtorno border e ter algum outro transtorno junto, tipo narcisismo, algum outro ali do grupo B. Eles se sobrepõem de forma muito, muito fácil. Então, o diagnóstico tem que ser muito detalhado, tem que ser muito minucioso, tem que ser feito um apanhado geral da vida desse paciente desde a infância, né? As nossas experiências a gente sabe que vão nos moldando, vão moldando o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, principalmente para não confundir o transtorno de personalidade com o estresse pós-traumático complexo, principalmente para quem passou por uma situação, às vezes, muito de abuso, muito físico, abuso emocional, porque aí é muito fácil de fazer um diagnóstico errado. Principalmente que o borderline, ele é muito fácil de cair nas garras do narcisista, porque o border, ele é uma personalidade também muito fácil de ser manipulada, né? Porque como ele gosta, né? De certa forma, ele precisa da validação externa. Se ele achar alguém que manipule as emoções, ele vai sofrer bastante, vai ser bem levado à beira da loucura por conta dessa dissonância cognitiva, né? Que é o morde-a-sopra que a gente costuma dizer, aquela mesma pessoa que é um médico e instantes depois é um monstro, né? Então, isso tem que ter um cuidado bem, bem grande no fazer esse tipo de diagnóstico para ver se é só realmente border ou se tem alguma coisa associada, ou às vezes para ver se não é um estresse pós-traumático ou transtorno bipolar, porque, como eu falei, as características são super semelhantes, tá? Então, é super importante para um diagnóstico correto você procurar alguém realmente, um profissional super qualificado para te ter ali, né, um diagnóstico bem feitinho, para que realmente possa tomar as medidas, porque cada tipo de transtorno são medidas e tratamentos diferentes, específicos, então, para que tenha um resultado realmente correto. Eu acho que essas seriam as informações desse transtorno, então, que eu queria trazer para vocês, dizendo que é super importante a gente ter, com quem tem esse transtorno, a gente ter empatia, a gente realmente ter compaixão, porque a pessoa com esse transtorno é uma pessoa que sofre bastante com isso. Quando ela realmente ela volta
em si, ela cai em si quando baixa aquele rompante daquela impulsividade toda que ela teve, ela realmente se arrepende genuinamente, mas ela é uma pessoa que ela não consegue se regular emocionalmente. Então, ela sofre bastante. Mas não quer dizer que as pessoas do convívio, né, que são extremamente impactadas também, têm que suportar tudo. Então é importante ter compaixão, é importante ter empatia, sim, mas é importante também estar vigilante, para que se imponha limites saudáveis, para que não se prejudique a sua própria saúde emocional, estar envolvido e convivendo com uma pessoa assim. Eu sempre digo que um dos maiores luxos, nessa vida agitada que todos nós temos vivido, é a gente ter saúde mental, ter saúde emocional, né, com certeza a saúde física também, e nós sabemos que são pilares que estão ali nos dando a sustentação do nosso ser, que são todos importantes, e que quando um deles não está bem, vai desequilibrar os outros, como uma perninha ali de 4 perninhas de uma cadeira. 3 perninhas, a cadeira vai ficar bamba e vai dar problema. Então, que esse vídeo tenha servido como alerta, tenha servido assim para que você repense as suas relações, veja se você está convivendo com alguém assim, e de uma forma que você possa ajudar essa pessoa, mas sem se prejudicar, para você cuidar de você também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou mais uma vez apelar para aqueles que não se inscreveram, que você aproveite e se inscreva agora, para a gente fazer essa energia de troca gostosa e o nosso canal crescer e o YouTube entender que o nosso canal tem um conteúdo importante, relevante e para a gente atingir aí o máximo de pessoas também, tá certo? Deixa o teu comentário também, não esqueça de curtir e na semana que vem nós vamos encerrar aqui a nossa série do Grupo B, os Cluster B, que nós vamos ter o transtorno de personalidade histriônico. Então não esquece de ativar o sininho aí para você não perder esse conteúdo novo, certo? E eu vou aguardar vocês na semana que vem. Um beijo grande no seu coração e a gente se encontra daqui a alguns dias, tá certo? Tchau, tchau!